Gálatas, capítulo 5, versículo 25. É o nosso pontapé de partida. Aliás, esse versículo de Gálatas, capítulo 5, verso 25, ele é a base da vida no Espírito. Amém, igreja? Então, a vida no Espírito, para que você possa entender essa vida no Espírito, passa por esse versículozinho que Paulo hoje traz aqui para nós, né? Que Paulo escreve e nós vamos meditar nisso aí, tá bom? Então, Gálatas, capítulo 5, versículo 25. Acharam? Amém? Vamos ler lá então? Está escrito o seguinte, olha só. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Olha lá o texto, hein? Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Então, eu digo para você o seguinte, para a gente poder entender o que é uma vida no espírito, é muito necessário, amados, que nós compreendamos o que Paulo está passando para nós aqui neste versículo. E por que eu falo isso para vocês? Eu me lembro que quando eu li esse versículo, né, sem o entendimento que eu obtenho hoje, eu ficava um pouquinho confuso ao ler isso. Porque para mim, viver e andar é como se fosse a mesma coisa. Viver no Espírito e andar no Espírito é como se fossem a mesma coisa. Só que por esse versículo, o que a gente está observando? São as mesmas coisas, irmãos? Sim ou não? Não. Porque se fossem as mesmas coisas, viver e andar no Espírito, bastava Paulo dizer, vivemos no Espírito. Mas o que ele conclui ali? O que ele acrescenta? Olha lá, a segunda parte. Andemos, olha aqui, ó, também. Ou seja, assim como você vive, você também deve andar. Então, Paulo está mostrando para nós que há uma diferença, presta bem atenção nisso, entre viver no Espírito e andar no Espírito. Vou repetir, há uma diferença entre viver no Espírito e andar no Espírito. Agora, o que é interessante nós observarmos aqui também? Na igreja, o que mais foi enfatizado, por incrível que pareça, não é o viver em Espírito. O que mais se enfatizou e o que mais se enfatiza na igreja? O andar no Espírito. Você pode observar que a maioria das pregações, a maioria do que é dito, do que é falado, o que mais enfatizam, o que mais falaram para mim e para você, é que nós temos que andar no Espírito. Pastor, está errado? Óbvio que não. Só que uma coisa é importante você entender aqui, que Paulo está mostrando para nós que existe uma ordem. Olha que interessante nesse versículo. Qual foi o problema da igreja? É que enfatizaram demais o que? O andar no Espírito. Está errado, pastor? Não está errado, porque nós vamos falar sobre andar no Espírito. Mas o que Paulo está mostrando para nós ali, queridos? Que para viver no Espírito, aliás, para andar no Espírito, é necessário que nós primeiro o quê? Vivamos no Espírito. Vou repetir, essa é a ordem, tá? Para que a gente possa andar no Espírito, primeiro é necessário que a gente, o quê, igreja? Viva no Espírito. Por quê, pastor? Porque o viver no Espírito é a base do andar no Espírito. O viver no Espírito é a base do andar no Espírito. Só anda no Espírito quem o que, igreja? Quem vive no Espírito. Por isso, muitos crentes não têm uma vida no Espírito. Por que não tem? Porque eles querem andar no Espírito, sem antes primeiro o quê? Viver no Espírito. Pastor, o que seria andar no Espírito? Vamos entender primeiro o que é andar no Espírito?
para que você entenda o que eu quero passar aqui, né? E depois eu volto no viver. Como assim o andar no Espírito foi mais enfatizado? Andar no Espírito, o que significa andar no Espírito ali? É simples. Andar no Espírito é obedecer. Andar no Espírito é se submeter. Andar no Espírito é viver em santidade. Andar no Espírito é praticar a fé. Isso é o andar no Espírito. Pergunto para você, isso é pregado na igreja? Sim ou não? Você tem que obedecer. Você tem que submeter. Não é assim que é pregado? Você tem que submeter. Olha, você tem que praticar a palavra. Olha como é que você está agindo, crente. Não é assim? Olha como é que você está se comportando. Então o que acontece? O andar no Espírito é uma coisa que é muito já pregado, falado na igreja. Então quando Paulo fala de andar no Espírito, é disso mesmo que ele está falando, irmão, da prática da fé. A vivência. O modo como você vive. A maneira como você se relaciona. A maneira como você lida com as questões da vida. É a sua prática, é o seu agir. Isso é o andar no Espírito. Amém? Isso aqui é pregado, sim ou não? Só que esse é o problema. Vou repetir mais uma vez. É aí que está o problema. Qual, pastor? O problema é que se enfatizou muito o andar e se esqueceu do quê? Do viver. Então queremos que os crentes andem no Espírito sem saberem o que é viver no Espírito. Essa é a chave, igreja. Para que você venha andar no Espírito, para que você venha ter uma vida no Espírito, você primeiro precisa entender o que é viver no Espírito. O que Paulo está afirmando quando ele diz, ó, se vivemos, Paulo já é enfático, nós já vivemos no Espírito. Portanto, então, ande também. O que seria isso? Então é importante que nós venhamos compreender o que é viver, para então que a gente ande no Espírito. Quem está entendendo até aqui comigo? Está claro para vocês até aqui, sim ou não? Ficou claro? Há uma diferença entre viver e andar no Espírito, sim ou não? Só que para você andar no Espírito, você tem que saber o que é viver no Espírito, porque o viver no Espírito é a base para que você possa o quê? Andar no Espírito. Não anda no Espírito quem não vive no Espírito, irmão. Só dá para andar no Espírito quem já o quê? Vive no Espírito. Eu estou sendo repetitivo para isso entrar dentro de você. Só é possível andar no Espírito quem já o quê, amados? Quem já vive. Então pergunta aí, você já vive no Espírito? Pergunta está perto de vocês, você já vive no Espírito? Pergunta, e aí? Você já vive no Espírito? Hein? Porque só é possível viver no Espírito, andar no Espírito, se você o quê? Já vive no Espírito. Então só anda no Espírito, ou seja, só pratica a parte da fé. Quem o quê, amados? Quem já vive no Espírito. Se você não vive no Espírito, então vai complicar, porque é impossível você andar também no Espírito. Só pode andar no Espírito quem já vive no Espírito. Vamos entender então o que é isso aí? Bora lá? Efésios capítulo 2, vamos lá. Nós vamos ler do versículo 1 ao 5. Eu vou pedir para colocar na NVI. O que Paulo quer dizer com que já vivemos no Espírito? O que significa isso quando Paulo fala sobre já vivemos no Espírito, andemos também no Espírito? Então vamos entender primeiro quando Paulo fala sobre o que é já viver no Espírito. Efésios capítulo 2. Acharam? Então vamos lá. Para a gente poder entender então, o que Paulo quer dizer com o viver no Espírito. Para a gente começar aqui, esse versículo 1, esse capítulo até o versículo 5 de Efésios, ele vai nos ajudar bastante. Então olha só, vocês, ele está falando da igreja, tá, amados? Da gente. Vocês estavam como? Mortos. Então ele fala que antes de Cristo, presta bem atenção no que eu estou te falando agora. Antes de você aceitar a Cristo, antes de você crer no Senhor Jesus, antes de você se entregar a Jesus, como é que você se encontrava? Morto. Nós nos encontrávamos mortos. Talvez para alguns isso pode soar um pouquinho esquisito. Porque talvez você pergunta, mas como assim morto, pastor? Como assim? Porque,
Olha, antes de eu vir para a igreja, eu já andava, eu comprava, eu fazia as coisas, eu respirava, quer dizer, eu estava muito bem vivo. E sempre estive vivo. Então, como assim dizer que eu estava o quê, amados? Morto. Só que ele explica. Vocês estavam mortos nas suas transgressões e nos seus pecados. Então, quando ele fala de morto aqui, ele está falando de uma condição espiritual. O que ele está dizendo? Que todos nós, antes de Cristo, nos encontrávamos mortos espiritualmente. É assim que cada um de nós nos encontrávamos, mortos espiritualmente. Então, qual era a condição nossa, queridos? De mortos espiritualmente. Nós estávamos vivos? Não. Nós estávamos mortos. Agora, olha que coisa interessante. Segue, por favor, o versículo. Olha agora. Nos quais costumavam a viver ou a andar. Quando seguiam os padrões deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, segue até o versículo 3, antes também vivíamos como eles, satisfazendo o desejo da nossa natureza pecaminosa, realizando as vontades e os pensamentos dela, como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Presta atenção. Como é que o versículo 1 começa, igreja? Nós estávamos como, pastor Nilson? Mortos. Olha para mim. Você reparou que o fato de nós estávamos mortos, o versículo então 2, olha só, e 3, mostra o modo como nós andávamos. Percebeu? Olha só, o fato de nós estávamos mortos espiritualmente. Versículo 2, coloca de novo, olha lá. Fez com que nós vivêssemos como? Seguindo o padrão deste mundo, e o príncipe da potestade do ar, né, que é Satanás, e também éramos desobedientes. Versículo 3. Antes, todos também viviam como eles, satisfazendo o desejo da nossa natureza pecaminosa, realizando as vontades e os pensamentos dela, como os outros, eram por natureza merecedores da ira. Percebeu que a nossa condição espiritual determina o modo como nós andamos? Ou como nós vamos viver nessa terra? Ou seja, as pessoas, amadas, só seguiu o padrão deste mundo. Você só seguiu o padrão deste mundo. Você se submetia à influência de Satanás. Você era alguém que se deixava levar pelos seus pensamentos, pelos seus desejos carnais, por conta da sua condição espiritual. Então é importante você entender que a vida prática, ela é determinada pela vida espiritual. Então o povo só peca aí fora, por que eles pecam? Porque eles estão mortos espiritualmente. E se a condição espiritual deles mudarem? A prática de vida deles também muda. O andar deles também vai mudar. Qual é o problema nosso? Qual é o problema da igreja? É que primeiro eles querem mudar o quê? O modo de andar, sem mudar primeiro o quê? O interior, a condição espiritual. E toda vez que nós fazemos isso, nós caímos na religiosidade. Na religião. Deu para entender, queridos? Ou seja, a vida expressa nesse mundo nada mais é do que a condição espiritual que a pessoa carrega. Então, quem é pecador, o que ele vai fazer? Ele vai o quê? Pecar mais? Lá em Apocalipse fala isso, né? Quem é santo, santifica mais. E quem é sujo? Vai se sujar mais. Então, o que Paulo está falando sobre viver no Espírito e andar também no Espírito, primeiro ele está falando sobre viver nessa condição espiritual que nós nos encontrávamos.
Deu para entender? E que nós nos encontramos agora. Então é como se Paulo dissesse assim, ó, Paulo, só siga a sua condição espiritual nova. Só seguir. Você não vive no Espírito? Então, meu amado, só siga isso, anda no Espírito. Mas qual é o problema da igreja? É que primeiro ela quer mudar o quê? O exterior, sem promover uma mudança interior. Sem promover uma transformação interior. Sem alterar o estado espiritual daquela pessoa. Por isso que Paulo fala, vocês eram, lembra? Vocês eram, não são mais. Por que não? Versículo 4. Todavia, mas, glória a Deus, porque Deus sempre tem um mais. O que significa? Nunca é o fim. Aleluia. Não é o fim. O Pai sempre tem um mais para nós. Deus, por ser rico, abundante, ou seja, não é pouco, não é muito, em misericórdia, por causa do seu pouco amor, é isso? Não, por causa do seu grande amor, com que nos amou. Então ele está mostrando para nós qual foi a motivação de Deus, o que levou Deus a colocar um mas, e aí segue, verso 5. Deu-nos o que, igreja? A vida. Com Cristo. Nós não estávamos mortos? Então agora nós temos o quê? A vida com Cristo. Quando ainda estávamos mortos nas transgressões. Coloca, por favor, na ACF. Na corrigida. ACF. Na versão corrigida. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, ele o quê? Nos vivificou. O que Paulo disse aos Gálatas? Se vocês já são o quê? Se nós vivemos no Espírito, ou seja, se vocês foram vivificados, se nós vivemos no Espírito, o que Paulo está dizendo aos Efésios? Vocês foram vivificados, vivificados. Opa! Então, quando Paulo fala sobre vivemos no Espírito, o que ele está falando? Sobre a obra de Jesus vivificando a gente, irmãos. Nos vivificando. Então, se você creu em Cristo, hoje, você é uma pessoa vivificada. Você vive hoje no Espírito. Eita! Você já vive hoje no Espírito. É que eu coloquei na versão NVI, põe agora o versículo 1 nessa versão. Ele já começa falando assim, ó. O verso 1. Isso aí mesmo, nessa versão mesmo, só colocar o versículo 1. Isso, volta lá, Débora, volta lá na ACF, mas coloca o versículo 1. E vos vivificou. Então, qual é a correlação? Quando Paulo fala de vivermos no Espírito, ele está falando da nossa condição espiritual. Entendeu ou não? Está ficando claro para vocês ou está confuso, igreja? Está ficando claro? Ou seja, o viver no Espírito, ele está falando da nossa nova condição espiritual que nós recebemos em Cristo. Então, quando Paulo está pregando para a igreja e fala assim, ó, se vocês vivem no Espírito, e de fato vivem, ou seja, vocês agora receberam uma nova condição espiritual. Vocês estavam mortos, mas vocês agora o que, igreja? Ressuscitou. Vocês agora receberam vida. Amém até aqui? Vamos entender um pouquinho mais? Vamos lá para João capítulo 3, para você entender esse processo. Então, vivificar e viver são sinônimos, irmãos. Amém? Viver no Espírito, ser vivificado. Paulo só está explicando ali para nós o que é esse viver. Significa que nós fomos vivificados. Olha agora, João capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo, deixa eu pegar aqui com vocês. Verso 6. Eu tenho que correr por causa do tempo, tá? O que João 3 fala para nós sobre novo nascimento? Com quem que Jesus está tratando isso? Nicodemos. Quem era Nicodemos? Doutor da lei, conhecedor da palavra. Então não era qualquer pessoa com quem Jesus estava tratando sobre o novo nascimento. Só que Jesus está explicando para Nicodemos o que é o nascer de novo. E aí como é que ele começa? Olha lá, o que é nascido da carne é o que, minha igreja? É carne. E o que é nascido do Espírito?
Opa! Então, viver no Espírito está relacionado com isso aqui, ó. Por quê? Porque Jesus estava falando para Nicodemos o seguinte: Nicodemos, existem 2 tipos de nascimento. É o que ele está explicando ali. Nicodemos, você precisa entender isso. Existem 2 tipos de nascimento. Qual é o primeiro nascimento? Olha lá, o que é nascido da carne é o que, queridos? Que nascimento é esse que Jesus está se referindo? Ao nascimento natural. Que todos nós aqui passamos. Se você está aqui hoje, é porque você nasceu da carne. Todos nós aqui nascemos da carne. Né? O seu pai, sua mãe, seja lá quem for essas pessoas, um dia tiveram lá um momento de intimidade, desse momento de intimidade, nasceu você. Então você nasceu da carne, ok? Agora, o que é interessante? Você sabia que nem todos passarão pelo segundo nascimento? Todos que estão nessa terra passaram pelo primeiro nascimento, o nascimento da carne. Agora, você sabia que o segundo nascimento nem todos passarão? É triste isso. Por que é triste? Porque se você não passar pelo segundo nascimento, você não pode nem ver o reino, nem entrar no reino de Deus. É o que Jesus fala para Nicodemos. Então, para entrar no reino de Deus, ou seja, vou simplificar um pouquinho, para entrar nos céus, você tem que passar pelo segundo nascimento. E qual é o segundo nascimento, amados? O que é nascido do Espírito é Espírito. Se vivemos no Espírito, entendeu o que Paulo está falando? Quando Paulo fala sobre vivemos no Espírito, Paulo então entende que todos eles a quem ele está se referindo foram aqueles que passaram pelo segundo nascimento, que nasceram que foram gerados de quem? Do Espírito, novo nascimento. Então o que é o viver no Espírito? É alguém que nasceu de novo. Alguém que foi gerado do quê? Purinho de quem, irmão? Do Espírito. Isso que é o viver no Espírito. Viver no Espírito é alguém que já passou pelo novo nascimento, que experimentou o segundo tipo de nascimento. E aí é interessante, porque esse nascimento, ele é o quê, pastor? Ele é espiritual. É o Senhor nos colocando uma vida espiritual. E aí que é interessante, por quê? Esse nascimento aqui espiritual, queridos, não é uma fabricação humana. Esse é o problema da igreja. Achar que pode produzir o que o Espírito produz. Rapaz, meu Deus do céu. Foi o que aconteceu com os filhos de Arão, né? Quiseram trazer fogo estranho, produzir um fogo que só Deus poderia produzir. Só que o pior é que tem muita gente dentro da igreja tentando fazer isso. Ou seja, coloca um terno, irmão. Né? Que agora ele acha que é possível nascer, né? Então ele coloca um terno, sim ou não? Bota uma Bíblia debaixo do braço, sim ou não? Começa a subir monte. Quem está entendendo o que eu estou falando? Pronto, agora nasceu do Espírito. É assim, queridos? Não. Tanto não é que o versículo, acho que é o 8, põe o 8 aí, rapidinho. Verso 8. Olha que ele diz: o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ou seja, esse novo nascimento, você não pode produzir isso, querido, se não for Deus produzindo. Aliás, até o primeiro nascimento não foi você que escolheu nascer? Sim ou não? Alguém escolheu nascer? Alguém um dia chegou e falou: agora chegou a minha hora. Agora eu quero vir para o mundo. Foi assim? Assim como você não escolheu nascer no primeiro, nem no segundo você escolhe. Porque é uma obra completamente espiritual, que depende do Espírito. Isso aqui não é algo humano, você não consegue fazer, eu não consigo fazer. Olha o que ele diz: é o vento que sopra, e ninguém pode determinar para onde ele vai. Quando o vento sopra, está soprado, sim ou não? E não importa, irmãos. Quando esse vento pega, pegou, acabou.
Então ele está mostrando para mim e para você que todo aquele que nasceu de novo, nasceu do Espírito. É gerado de quem, minha igreja? É gerado do Espírito. Amém? Se vivemos no Espírito, o que Paulo está dizendo? Se você nasceu de novo, se você nasceu do Espírito, volta lá para o versículo 6. Quem nasce do Espírito é o quê? É Espírito. Quem é Espírito aqui? Calma que eu só estou lançando fundamentos aqui, bases, tá? Eu sei que vocês estão bem olhando para mim fixamente, vocês estão pensando, né, para tentar digerir isso, e eu peço que o Espírito Santo te ajude a digerir isso. Mas isso é o que aconteceu com você quando você creu em Jesus. Esse também é um dos fatores que eu tenho falado muito aqui para vocês, principalmente nas sextas-feiras, que muitas pessoas não sabem ainda o que é que aconteceram com elas no momento que creram em Cristo. Elas ainda focam muito no externo, no exterior. Não, queridos. A obra é uma obra espiritual. E foi algo tão grandioso. Muitos de nós não temos noção da obra que foi feita em nós, nas nossas vidas. Olha o que ele está falando ali, o próprio Espírito me gerou. Eu sou gerado, você foi gerado pelo Espírito. Não é uma obra carnal, não é uma obra natural, mas é uma obra divina. Do próprio Deus, o Criador. E através dessa obra, o que você se tornou dele? Se tornamos o quê? Se tornamos o quê? Espíritos. Amém? Passamos a ser espiritualmente vivos. Está percebendo? Agora, no versículo 5, coloca o 5, por favor. Ele explica como é esse processo chamado novo nascimento. Esse nascer do Espírito, como é que ele acontece? E o que está escrito lá? Vamos ler todos juntos? Vamos lá, 1, 2, 3, bora, vai. E Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino. Então, para entrar no reino, acessar o reino, primeiro eu tenho que nascer. Ok? Tem que passar por um novo nascimento. Eu tenho que ser renascido. Mas eu tenho que sim, passar por um novo nascimento. Mas que tipo de novo nascimento? Aí aqui ele já explica. Você tem que passar pela água e pelo quê? E pelo Espírito. E aí a pergunta que eu deixo para você. Você acha que água aqui é o batismo nas águas? E aí? Quem já esteve comigo aqui nas sextas-feiras deve lembrar que eu já preguei sobre isso. Será que quando ele fala de água ali, ele está falando do batistério? Sim ou não? E aí? Não fala nada, Obreiro Paulo, senão o povo vai na tua onda. Quero ver eles lá. E aí? Será que é a água aqui? Quando ele fala nascer da água e do Espírito, ele está falando do batistério? O que vocês acham? Porque se for, irmão, vamos sair catando o povo, vamos encher isso aqui. Ô, Pedro Paulo, vamos encher essa piscina aqui e sair catando o povo na rua e jogando aqui na água, irmão. Para o povo nascer, sim ou não, do Espírito. Nascer de novo. Será que é isso? É óbvio que não, irmão. Não é isso que está falando ali, não. Pelo amor de Deus. O batismo é um sinal, não esqueça. É apenas um sinal, é a aliança de um casamento. Não é porque um indivíduo coloca uma aliança no dedo que significa que de fato ele é casado, irmão. Não é verdade? Até porque muitos nem vivem como, mas estão com uma aliança aqui. Dormem em quartos separados, cada um tem a sua vida. Ah, mas tem uma aliança no dedo. Não significa nada. Então é importante você entender, e até João disse, olha, eu batizo com água porque é um elemento que eu tenho aqui, mas o que vem depois de mim vai batizar vocês com o quê? Com o Espírito Santo. Então qual batismo é maior? Qual que de fato vale? E vamos lá, irmãos, se a gente achar que é o batismo aqui, e o ladrão da cruz, faz como? Porque ele não foi batizado nas águas.
Eu não vi lá na hora do batismo, na hora da crucificação, ele falando, Senhor, lembra-te de mim. Jesus falou, para tudo, desce o homem da cruz. João, pega o homem, vamos batizar ele. Foi assim? Não. Não se deu esse tempo. Pastor, então sobre o que ele está falando aqui? Aí que é interessante, ele está conversando com quem? Põe o versículo 1 só para o povo ver, por favor, Débora. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, volta para o 5. Ele está conversando com um homem que era conhecedor, doutor da lei. Tanto que até Jesus chega a falar para ele, ô Nicodemos, você é um doutor da lei, você é um teólogo, um rabino, e não entende as coisas que eu falo? Jesus fala isso para ele. Aí Jesus ainda vira para ele e fala assim, calma que eu só estou falando das coisas terrenas. Você já está assim já? E quando eu começar a falar das coisas dos céus? Jesus vai dizer, eu estou falando só coisinha básica ainda. Eu não entrei no profundo, você já está aí já assim. Né? Espanando, você já está. O que está acontecendo? É importante que você entenda que quando Jesus trata com um teólogo, um conhecedor da lei, ele vai na lei. Quando ele trata, entre aspas, com os leigos, ele vai com parábolas, ele vai de uma outra maneira. Mas para falar da mesma coisa. Entendeu ou não? Para se referir à mesma coisa. Quando ele fala nascer da água e do Espírito, Nicodemos, por ser um conhecedor do Taná, ou seja, do Antigo Testamento, conhecer a Torá, conhecer os profetas, quando Jesus cita isso, vem algo à memória dele. Ele já sabia de uma referência que Jesus estava dando. Qual foi a referência? Para você entender isso, sobre viver no Espírito, sobre estarmos vivos no Espírito. Ezequiel 36, versículo 25. Essa é a referência que Jesus está fazendo para ele. Ezequiel 36, versículo 25. Essa é a referência de Jesus a ele. Quando ele falou água e Espírito, opa! É o que o profeta Ezequiel profetizou? Jesus está dizendo para ele, sim, meu filho, é isso aí. Lembra que o profeta profetizou? Lembro, então é sobre isso que eu estou falando. O novo nascimento, olha lá, Ezequiel 36, 25. Vamos ler? Então ele diz assim, ó, então aspergirei água pura sobre, se não nascer da água, se não nascer da água, então aspergirei, Deus falando, água pura sobre vós. E qual vai ser o resultado? Vocês ficarão purificados. E todas as vossas imundícias, sujeiras, e todos os vossos ídolos vos purificarei. Eita! Então ele está falando assim, que esse processo do novo nascimento, do viver no Espírito, começa com uma purificação. Ou seja, ele nos purifica de todos os nossos pecados. O crente ele já é o quê? Purificado do que, igreja? De todos os pecados. Até porque ele tem que fazer isso mesmo, porque como é que você vai entrar no reino com pecado? Não pode entrar no reino com pecado. É impossível entrar no reino com pecado, porque aquele lugar é muito santo. Então, para que a gente pudesse entrar nesse reino, o que ele faz então? Então ele nos purifica, ele nos limpa. Não sei se você sabe, mas você é purificado do pecado. Você não carrega marcas mais do pecado. Você não tem mais resquício do pecado em você. Você sabia disso? Que você é totalmente limpo diante de Deus, purificado diante de Deus. Até porque, por que ele faz isso? Continua, por favor, só para você entender. E dar-vos-ei um coração novo, e porém dentro de vós um espírito novo. E tirarei a vossa carne, o coração de pedra, e vos darei um espírito de carne, e vos darei um coração de carne. Segue. E porém dentro de vós o meu espírito. Volta lá para o 25. Então primeiro ele tem que preparar o ambiente, para depois vir colocar o quê? Então nascer da água e do espírito. Viu a menção ali de Jesus? Então quando ele fala da água e do espírito, ele já entendeu essa passagem. Por isso que primeiro nós fomos o quê? Purificados. Irmãos, quando Deus olha para vocês, para a igreja, ele não vê mais pecado na igreja. Mas nem um amém, pelo amor de Deus, gente. Você tem noção disso? Que quando ele olha para nós, ele não vê mais pecado?
Pastor, mas isso é um absurdo. Eu sei que é um absurdo. Isso é a graça. Essa é a obra do Espírito Santo. É isso que ele fez em nós. E não sou eu que estou falando. Quem está falando? É ele, ó. Vos purificarei de toda a vossa imundícia, pecados. Vocês estão limpos agora. Totalmente limpo. Então o crente não é alguém mais que anda preocupado. Ai, agora? Ai, meu Deus. Será que eu estou puro? Será que eu estou limpo? Sim, você está puro e limpo. Porque ele já fez essa obra em você. Ele já aspergiu, ele já jogou água em você. Te purificou. Entendeu ou não? Ele já fez isso em você. É que alguns de vocês não vêm aqui à sexta-feira. Mas quem estava aqui na sexta lembra. Quando eu falei que Deus não amaldiçoa o povo dele. Por quê? Porque Deus não vê iniquidade no povo dele. E ele faz como? Se Deus não vê. Se Deus está falando que ele não vê. Porque se ele visse, ele tinha que punir. Mas como ele não vê, ele não pode. É a obra que ele fez em nós, irmão. Fala com Deus. Eu só estou transmitindo o que a Bíblia está falando. Fala com ele. Porque a Bíblia diz. Tá, depois que preparou o ambiente. Quem já é purificado aqui? Por isso que o Espírito pode vir habitar. E por isso que ele permanece. Ele só pode ficar num lugar puro, porque ele é santo. Então ele preparou esse lugar. Segue. Versículo 26. E dar-vos-ei um coração novo. Vou pular um pouquinho, tá? Só para você entender a correlação. E tirarei da vossa carne o coração de pedra e vos darei agora um coração de carne. Então o que é esse novo nascimento? O que é o viver no Espírito? O que acontece? O que Paulo fala? Você vive no Espírito. Paulo está falando o seguinte: ei, vocês agora possuem um novo coração. Isso é determinante para nossas vidas. Por quê? É do coração que procede o quê? As saídas da vida, as inclinações da vida. Então entenda uma coisa, o crente agora, você que é crente, você tem um novo coração. Sabe aquele negócio que o coração do homem é enganoso? Isso não é para o crente. Porque você tem um novo coração agora. É enganoso para quem está no mundo, mas para o crente não mais. Porque você agora tem um novo coração. E aí que é maravilhoso, porque ele diz assim, que esse coração, ele vai tirar o coração de pedra. Então a antiga criatura tinha um coração de pedra, ela era rancorosa. Quem lembra aí como era rancoroso? Quem é que não levava desaforo para casa? Tá pensando o quê? Só queria dar CDD, rapaz. Você vê com fubá? Assim éramos nós. Coração de pedra. Aquele coração, ó. Só que aí você virou crente. E ao virar crente, você recebeu um novo coração. E esse coração, coração de carne. O que é um coração de carne? Porque é estranho, né? Carne, espírito. É um coração que agora é sensível. Quando aperta, sente. Quando cutuca, ele sente. É um coração agora que reage a Deus. Antes o seu coração não reagia a Deus. Poderia falar, e você estava nem aí para Deus. Hoje, qualquer coisinha você já sente. Percebeu ou não? Qualquer coisinha você já sente. Uma palavra mal colocada já arranha lá dentro e fala, ixi, falei besteira. Porque é o novo coração. Amém? Aí ele diz assim, ó. E porém dentro de vós um espírito novo. Então ele pegou aquele espírito velho, né? Aquele espírito antigo, caduco, e colocou agora um espírito totalmente novo. Agora você passou a viver no espírito. Porque você tem um espírito novo. E por que ele fez isso? Agora o próximo versículo. E porém dentro de vós o meu espírito. Ele pega esse espírito novo, abre ele e coloca o próprio espírito dele. Ou seja, ele une o espírito dele com o nosso espírito. Por isso que Paulo diz lá em Coríntios capítulo 6, que aquele que se une ao Senhor é um mesmo espírito com ele. Por isso, crente, não tem como mais tirar o Espírito Santo de você. O Espírito Santo não sai mais de você.
Na nova aliança não mais, não é como no tempo do Antigo Testamento. Na nova aliança o Espírito permanece em você. Ele habita em você, ele reside, ele mora em você. Não tem como mais arrancar o Espírito de você. Deus não pode fazer mais isso. Entendeu? Por isso que nós somos chamados do quê? De templo, casa do Espírito Santo. Quem está entendendo até aqui? Agora, o que é interessante? Só depois disso, o que ele fala? Farei que andeis nos meus estatutos, guarde os meus juízos e observeis. Se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. Mas qual é o problema da igreja? É que ela enfatiza o quê? Você tem que andar nos estatutos de Deus, tem que guardar o juízo. Ei, se ele não passou pela água e pelo Espírito, não tem como ele guardar. O ser humano natural não consegue andar nos estatutos, não consegue guardar o juízo de Deus. Somente aqueles que já vivem no Espírito, com espírito novo, coração novo, habitado pelo Espírito Santo, que foram purificados, é que pode andar. Primeiro tem que viver, depois andar. Quem está entendendo o que eu estou falando? O que eu quero que você entenda? Você já vive no Espírito, irmão. Se você creu no Senhor Jesus Cristo, você passou por esse processo que eu acabei de descrever aqui. Então você é alguém que já está ali, ó, vivendo no Espírito. Diga assim, eu já vivo no Espírito. Diga, eu já vivo no Espírito. E aí que é interessante, você vê que ele fala assim, eu vou colocar o meu Espírito dentro, para que ele possa andar. E farei. Olha o que ele fala. Vou colocar o meu Espírito e farei. Ele está dizendo que não é nem algo que você faz, não é você que faz. É ele que vai fazer você andar. Por isso que eu nunca entendi quando alguém falava assim, meu irmão, tem que parar de pecar, meu irmão. Luta contra isso. Eu nunca entendi isso. Né, irmão? Tem que largar o pecado. Eu nunca entendi isso. Porque o ser humano, por si, ele não tem condição de largar o pecado. Ele não tem força para largar o pecado. O pecado é muito forte, irmão. Se vocês soubessem o que é o pecado, só tem uma maneira, pelo Espírito. É Deus fazendo isso. E quando Deus faz, larga. Não larga, irmão Seni. Quando Deus faz, para. Quando Deus faz, está feito, irmãos. É Ele que faz a gente andar. Entende? Aleluia. É Ele que faz. E é interessante que ele diz assim, ele colocou o Espírito, né, dentro da gente. Ele pegou o Espírito dele, olha só, o Espírito dele, e colocou aonde? Alguém já ouviu falar do Elon Musk? Agora você deve conhecer muito o Elon Musk, né? Dono da Tesla, da SpaceX, conhece. Sabe que ele tem um projeto de implantar um chip na cabeça do ser humano, né? Quem já ouviu falar disso? Implantar um chip dentro da nossa cabeça. Quem já viu isso? Imagina implantar um chip na sua cabeça, hein? Aí ele está lá nos Estados Unidos e dá um comando. Vão todos agora comer pizza. E mesmo se você não queira, você vai lá comer uma pizza. Porque ele deu esse comando, quem entendeu? Porque ele plantou um chip. E se eu dissesse que Deus fez a mesma coisa? Deus pegou o espírito dele, botou dentro de você. E toda hora que ele dá um comando no céu, ele manda para o teu espírito. O espírito dele está dentro do espírito e você age. Através do espírito dele. Quem entendeu o que eu estou dizendo? Então ele botou o chip dentro de você, Espírito Santo. Aí ele está lá no céu, dá um comando para o Espírito Santo dá um comando para o teu espírito, você vai e faz. É assim que Deus faz hoje, irmãos. Você quer entender isso melhor? Que eu agora vou fechar. Romanos capítulo 8, verso 1. Aliás, vamos para o versículo... Deixa eu ver, acho que o 5. Será que dá para ir direto para o 5? Coloca o 5, por favor. Vocês estão percebendo que até para andar no Espírito, tem que ser pelo quê? Só pelo Espírito. Por você não tem como você andar no Espírito. Se vivemos no Espírito, quem vive no Espírito? Quem já vive no Espírito aqui? Aleluia, você já vive no Espírito, crente? Glória a Deus.
Olha que Paulo vai explicar aqui mais sobre vida no Espírito. Porque os que são segundo a carne, inclina-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do... Tá. Como é que nós fomos ensinados nisso aqui? Crente, você está andando na carne, crente? Essa é a mensagem que eles passam para nós, né? Porque, irmão, você só está querendo as coisas do mundo. Você só deseja as coisas do mundo, crente. Cuidado para você não andar na carne, crente. Não é assim? Só que o que Paulo está explicando para nós é o que Jesus falou. O que é nascido da carne é carne. Mas e o que é nascido do Espírito? É Espírito. Então está explicando, olha, a carne sempre vai se inclinar para as coisas da carne. Vou te perguntar, antes de Cristo, você se inclinava para as coisas de Deus? Ah, meu irmão, você nem queria as coisas de Deus. Mas e agora que você é Espírito e vive no Espírito? Você não se inclina para as coisas do Espírito? A maior prova que você já nasceu de novo, que você vive no Espírito. Segue, aleluia, aleluia. Próximo versículo, que eu já vou voltar explicando. Porque a inclinação da carne é o quê? O resultado é esse, é uma vida morta. É isso que está falando sobre a vida sem Cristo, é uma vida morta. Mas a inclinação do Espírito é o quê? É vida e paz. A inclinação do Espírito é o quê? Vida e paz. Segue. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Ele está explicando, você está entendendo? Ou seja, aquele que não nasceu de novo, ele está explicando como que é o estilo de vida dele. Diferente daquele que nasceu, aquele que não nasceu de novo, ele está explicando como é que é o estilo dele. Aquele que ainda não nasceu, não creu em Cristo, esse é o estilo de vida dele, a carne. Mas o que nasceu de novo, ele está mostrando qual é o estilo de vida. Então ele está dizendo, aqueles que ainda não têm Cristo, olha lá, porquanto a inclinação da carne é sempre contrária, inimizade contra Deus. Por quê? Porque ela não se sujeita à lei de Deus. E ele fala, e na verdade, ela nem pode, ela não consegue. Mesmo que ela quisesse, ela não tem poder para isso. Então quem está aí fora, olha só, irmã Gislane, presta atenção, olha só. Quem está aí fora, por mais que você pregue, para com isso, larga isso, ele não consegue. Busque a Deus, ele não consegue. Por quê? A carne dele é o grande impedimento disso. Vocês entenderam? A condição espiritual dele não permite tal coisa. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Segue. Portanto, os que estão na carne, eles não podem o quê? Eles não têm condição de agradar a Deus. Quem está no mundo não tem como agradar a Deus. Não adianta você esperar outra coisa dele. Entendeu ou não? Próximo versículo. Olha para mim aqui, não olha para a tela não, olha para mim. Olha o que Paulo agora vai falar. Você está preparado? Sim ou não? Quem está preparado? Quem está preparado? Então olha para o telão agora. Vocês, a igreja de Cristo, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Aleluia! Glória a Deus! Respira fundo. Ai que alívio. Ai, eu estou no Espírito. Eu vivo no Espírito. Eu sou nascido do Espírito. Eu sou gerado do Espírito. E você, crente? O crente não anda mais na carne. O crente não está mais na carne, melhor dizendo. Nós agora estamos no Espírito. Não estamos mais na carne. Nós agora estamos no Espírito. Vivemos no Espírito. Então aquele papo assim, irmão, hoje eu estou na carne. Mentira, você não está na carne. Você não está mais na carne. Crente não anda mais na carne. Ai, irmão, hoje eu acordei na carne, numa carne tremenda, irmão. Mentira, você nunca mais acorda na carne. Você se levanta no Espírito, você deita no Espírito, você vive no Espírito, você respira o Espírito. Você não anda mais na carne, você não está mais na carne. Esqueça isso, olha lá. Hoje você está no Espírito. Mas esse que é o problema. A ideia de acharmos que nós ainda estamos na carne, aí faz com que a gente viva uma vida na
carne. Quem aproveita disso? Satanás, que é tudo que ele quer. Que você acredite que você não está mais na carne. Ele quer que você acredite que você continua na carne. Por isso, esses jagões. Hoje, irmão, estou na carne, irmão. Tremendo, irmão. Hoje eu vou te falar, viu, obreiro Paulo? Às vezes o obreiro fala, ih, o pastor hoje está na carne, irmão. Pastor hoje. Chega perto não, hein? Como é que ele está hoje? Caiu da graça, né? Saiu da graça. O pastor hoje caiu da graça, irmão. Chega perto. É possível um crente estar na carne? Nós estamos aonde? E aí, se você continuar lendo, Paulo vai dizer, por quê? Porque o Espírito habita, ele mora, ele não pode mais sair de você. Volta para o 5 para eu terminar. Por favor. Porque os que são segundo a carne se inclinam para as coisas da carne. Alguém aqui é segundo a carne? Não. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Quem é segundo o Espírito? Ah, glória a Deus. Verso 6. Aleluia. Porque os que se inclinam para a carne é carne, mas para as inclinações do Espírito é vida e paz. Olha para mim, para você entender o que eu estou falando aqui agora. Presta bem atenção. É muito interessante a colocação da CF, porque ela fala dessa inclinação. É como se ele falasse assim, existe agora naqueles que vivem no Espírito uma predisposição para as coisas de Deus. Eu sei que a pregação tradicional atual vai dizer que não. Que não existe essa predisposição. Vai dizer o que para nós? Não, irmão, sabe como é que é? A gente não gosta de orar, a gente não gosta das coisas de Deus. Não, o nascido de novo, ele gosta de orar, ele gosta das coisas de Deus, ele quer as coisas de Deus. Mas se prega como se fosse contrário, como se a gente se inclinasse para o mundo. Hoje, não mais. Quer ver? Quem aqui já sentiu vontade de orar? Assim, lembra aí, ai, me dá uma vontade de orar. Quem já sentiu isso? Tá, você acha que isso é natural, é normal. É da carne. Um sujeito levanta, acorda, está vivendo, de repente bate uma vontadinha de orar. Tá, você acha que isso aí é carnal, é mundano. Quando você estava no mundo, você tinha essa vontade também? Ai, que vontade. Você acordava e falava, rapaz, com a vontade de orar hoje? Irmão, essa inclinação é de quem? É o próprio Espírito. Dessa predisposição. Entendeu? Antes a gente rejeitava, a gente lutava. Hoje não. Hoje é só você se entregar. Cai. Você já carrega essa predisposição. Vontade de ler a Bíblia. Quem tem vontade de ler a Bíblia? Vontade de ler a palavra. Tá, você acha que isso é natural, é normal. Assim, qualquer pessoa no mundo sente isso. Não, irmão, isso é uma inclinação do Espírito. Vontade de ir à igreja, de buscar o Senhor. Quem que quando fica ausente uma semana ou duas, sente falta? Tá, você acha que isso é normal? Que é natural isso? Hein? Você acha que isso é normal, é natural? Sentir essa falta. Está percebendo que já está dentro de você? Crente, vamos lá. Porque isso acontece. Quando você peca, como é que você fica? Não estou falando nada de grotesco não, irmão. Não estou falando nada de imoral não. Às vezes uma palavra mal colocada, que você percebeu que não deveria ter falado. Às vezes você até fala assim, ó, quer saber? Agora eu vou falar poucas e boas para ela. Ela vai ver, agora eu vou. Aí você deixa para lá. O que é isso? Você acha que isso é o quê? É o Espírito, a inclinação do Espírito, meu amado. Quando você fala, não, agora eu vou fazer, eu vou tomar uma atitude, agora quer saber, vou largar tudo, não quer saber de nada. Chega na hora, você, meu pai, me perdoa. Ah, pai, desculpa, não sei como estou com a cabeça. Me perdoa, pai. Não, vou ficar firme, eu vou permanecer. Você acha que isso é o quê? Quando você acha que você vai para um lado, vem aquela inclinação e puxa você para um lado. Quem entendeu? Eu estou vendo o irmão Marcelo aqui, já ouvi relatos de semelhança, mas como ele me falou, quando ele se afastou da comunhão dos crentes, ele falou que uma vez eu estava numa mesa, não foi? Bebendo. E de repente deu um lapso. O que eu estou fazendo aqui? Era crente, batizado, filho na igreja, se afastou, desviou, foi para o mundo. O que eu estou fazendo aqui? Você acha que isso é o quê?
Que isso é normal. Qualquer pessoa lá fora tem isso também. O que eu estou fazendo aqui? Não é, querido. É a inclinação do Espírito. Aliás, se os crentes que se afastaram da comunhão soubessem que o Espírito não sai deles, que o Espírito Santo acompanha eles. E é tão interessante, crente desviado. Quem já viu crente desviado? Alguém já se desviou aqui? É engraçado crente desviado. Sabe por que eu falo que é engraçado? Que ele prega para os outros, irmão. Você já viu crente desviado como é que é? A pessoa está numa vida e começa a pregar para os outros, prega para os outros e fala, olha, não tem caminho melhor não, hein? E um dia eu volto. Ele ainda fala assim. Quem já viu crente desviado assim? Ele fala, ainda vou voltar um dia. Mas por quê, meu irmão? A inclinação do espírito dele. Crente desviado começa a colocar as músicas do mundo, ele está ouvindo os funk, está ouvindo aqui, de repente entra um louvor. Ele já começa a chorar no meio do louvor. Que ele vai se lembrando, o Espírito está tocando ele. Aí ele fala, é verdade, ele começa a ter que voltar. Porque ele vive no Espírito. Quem está entendendo? A inclinação dele é para isso. Quem entende? Então eu digo para você que hoje o crente vive no Espírito. Ele vai se inclinar para as coisas do Espírito. É normal. Queridos, deixa eu ver aqui, eu coloquei, há uma inclinação natural do Espírito. Eu sei que o natural é esquisito, mas é para que você entenda. Há uma inclinação normal do Espírito. De se interagir com as coisas do Espírito, de se interagir com as coisas de Deus, se interagir com as coisas dos céus. Quem entende? Você já sentiu saudade dos céus? Você já teve essa sensação em você assim? De um lugar que você nunca foi e você fala, que saudade, como eu queria. Você acha que isso é o quê? A inclinação. Por isso que eu falo para você, se você conhece algum afastado, algum desviado, fique em paz. Porque o Espírito vai inclinando ele assim. Ele quer ir para longe, o Espírito vai puxando. Não, filho, para cá. Quem entendeu o que eu estou falando? Todos nós já temos uma disposição natural dentro de nós que vem do Espírito. Por isso que Paulo fala, se vivemos, ande também no Espírito. Então, para nós, não precisa fazer força. Meu pai, ele tinha um exemplo, que ele falava o seguinte, que o viver no Espírito, o andar no Espírito, é mais ou menos assim. Imagina você tirar um peixe da água. Como é que ele fica? Se debatendo até morrer. Agora pega esse peixe e coloca dentro da água. Ele faz algum esforço para nadar? Para ele é difícil? Não, para mim, para você é, mas para ele não é. Quem entendeu o que eu estou falando? Deixa eu te falar uma coisa. Imagina assim, um cachorro. Ele consegue viver como gato? Miar como gato? Hein? Subir no telhado como gato? Se ele fizesse isso, você acha que para ele seria muito esforço, sim ou não? E será que ele conseguiria manter essa vida? Não. Quem entendeu o que eu estou dizendo? Agora, para ele ser um cachorro é difícil? Um cachorro ser um cachorro é difícil? Não. Porque é da natureza dele. Latir da natureza dele. Farejar da natureza dele. É dele, é da natureza dele. Quem entendeu o que eu estou falando? Da mesma forma somos nós hoje. Para nós não é difícil, não é impossível viver a vida que Deus tem para nós. Viver a vontade dele. Por que não? Porque hoje nós temos uma natureza que naturalmente já está inclinada às coisas dele. Deseja as coisas dele. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Glória a Deus, igreja. Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia. Amém? Por isso que quando eu prego a graça, as pessoas talvez pensam assim, pastor, então quer dizer que está liberado? Aí eu falo assim, então tá bom, você tem vontade de sair pecando por aí, crente? Não. Ah, então, você entendeu. Amém? Crente tem prazer no pecado? Quando a gente peca, como é que você sente? Perturbado, um lixo. Não é assim? Você fica incomodado, fica ou não fica? É ou não é? Porque você vive no Espírito hoje, você se inclina sempre para as coisas do quê? De Deus, do Espírito. Há uma inclinação natural ou espiritual, ou seja como é que você queira, mas há essa inclinação do Espírito dentro de nós. Quem está entendendo aqui? Por isso, irmãos, fique sempre atento aos impulsos do Espírito.
Porque, deixa eu te explicar uma coisa. Presta bem atenção no que eu vou te falar aqui agora, antes da gente ceiar. Porque às vezes você pensa assim, eu acho que isso é coisa da minha cabeça. O quê? Você olhar para uma pessoa e ter o desejo de falar de Deus para ela. Você fala, sabe que não é coisa da minha cabeça, não? Não, querido, não é não. Porque você acha que o homem natural, o homem carnal, ele tem essas coisas? Vou falar de Deus para os outros. Não tem. Então, quando você olhar para alguém e de repente ali vem uma impressão, vem uma palavra, não é coisa da sua cabeça, não. É do Espírito. Se a gente fluísse no Espírito, eu digo para você, o Rio de Janeiro seria outro. É que a gente fica muito travado e travando o Espírito. Preocupado, o que vão dizer, o que vão falar. Esqueça isso. Fique atento aos impulsos, às inclinações, às coisas que o Espírito coloca em você. Há ações. Entendeu? Fique atento. Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém? Glória a Deus. O ideal é que o Espírito chegue a nos controlar, se apossar de nós. Esse é o ponto. De tal maneira que ele domine meus pensamentos, domine meu falar, o meu andar, o meu agir. Amém, igreja? Que o Espírito tome conta de tudo. Quem está entendendo aqui? Quantos querem andar no Espírito? Então, sabe, você já vive no Espírito. Então, você pode andar no Espírito. Vamos fechar os nossos olhos?